Adorno e Horkheimer, Escola de Frankfurt, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. A crítica formulada por ambos em referência a uma possível razão crítica, a acepção analítica desenvolvida por Max Horkheimer, 1885-1983, e Adorno, 1906-1969, a respeito da razão iluminista e a consciência massificada. A razão ilustrada tinha como objetivo a emancipação humana por meio do progresso social, pelo menos a proposta inicial desenvolvida pela filosofia iluminista. O iluminismo posteriormente objetivou-se por levar maior dominação das pessoas em razão exatamente do desenvolvimento técnico e industrial associado à ideologia política econômica. A questão do Estado liberal, Horkheimer e Adorno analisava que o domínio econômico encontrava-se na ideologia política, resultado do produto de uma razão conservadora controladora. Com um procedimento instrumental prático aplicado ao comportamento de massa, essencialmente liberal. Portanto, a razão fora uma ferramenta de controle e domínio tanto a respeito da natureza como da espécie em sapiens. O que significa que a razão iluminista buscava a fundamentação da alienação como defesa do liberalismo econômico. Obra fundamental dialética do esclarecimento, elaborada por ambos, formula uma pesada crítica à filosofia iluminista por meio da referida crítica à razão do domínio, sendo que a filosofia iluminista ajudou heuristicamente a substanciar o desenvolvimento da lógica de sustentação do poder econômico, como instrumento de controle, motivo pelo qual a racionalidade instrumental tornou-se substância ôntica de alienação para a compreensão da realidade social e política na contemporaneidade. A denúncia por parte de ambos a respeito do desencantamento do mundo, a consciência coisificada, alienada, a retificação do espírito crítico antes formulado. As pessoas incorporam a lógica da sociedade de classe indutivamente e encontram ideologicamente no domínio o caminho da ascensão quando se trata de um auto-engano hermenêutico. Tanto Horkheimer como Adorno anunciam o falecimento da razão crítica, a morte do materialismo histórico e da dialética, a prevalecência do liberalismo econômico. A razão está asfixiada heteronimicamente pela filosofia iluminista como falso fundamento humanista. As denúncias do marxismo já não têm mais sentido. A escola de Frankfurt revela tão somente a falta de esperança. O mundo é a ilusão ilética do procedimento e do próprio entendimento. Não existe futuro para o mesmo bem-estar para as classes sociais marginalizadas produtivamente. Não há possibilidade de transformação política. Não havia nenhuma teoria revolucionária da sociedade produtiva. Terminou-se definitivamente com o mundo da utopia. A ausência total de consciência crítica, o iluminismo foi vitimado pela ideologia do liberalismo econômico como gnoseologia apofântica. A dialética absorvida pelo sistema capitalista. O domínio efetivava-se pelo caminho da cegueira, expande-se pela revolução cultural de massa, determinando a facticidade do senso comum, como se define a revolução cultural, o que designa como a indústria do divertimento, veiculada por meios de comunicação, como difusão da ascensão social de classe, por meio de diversos mecanismos. A propaganda da cultura de massa leva à homogeneização dos comportamentos em geral, à massificação absoluta das pessoas,
por meio de comportamentos padronizados. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.